E aí pessoal, tudo bem? Mais um super vídeo de farmacologia. As bases da farmacodinâmica agora para atletas. Vamos falar de receptores. No vídeo anterior nós falamos de farmacocinética. Agora vamos falar da dinâmica. É o alvo, onde que o seu suplemento, o seu emagrecedor, o seu energético, né? O seu aminoácido, a sua proteína, o que você toma, onde que vai agir, ok? Vamos lá. Então, a farmacodinâmica, olha lá, estuda o local e o mecanismo de ação, ok? Os efeitos terapêuticos e tóxicos de fármaco e suplementos. Ok? Vê aí pessoal, ó, efeitos terapêuticos e tóxicos dos suplementos. A cinética, revendo o que o corpo faz com o fármaco. Na dinâmica, o que o fármaco faz com o corpo. Certo? Vamos lá. A farmacodinâmica, ela estuda as reações, a relação entre o suplemento e o alvo. E a resposta dessa interação. Ele foi lá no meu alvo. E o que está acontecendo? A distinção, vamos depois ver, de alvo e receptor. Não necessariamente um alvo é um receptor. Ou seja, onde vai agir o meu fármaco, o meu suplemento, é um receptor. Então, vamos entender com calma essa parte aqui. Então, o sinal é feito sempre da interação do fármaco com o receptor. Por quê? Porque o receptor ele acaba mudando a conformação. Quando ele muda a conformação alostérica dele, ele vai mandar uma resposta, ok? Que vai sendo amplificada e vai para vários alvos. Às vezes, o estímulo de um receptor vão em vários lugares dentro da mesma célula. Fazer outras funções além da esperada. Tá? Isso vai sendo amplificado dentro da célula. Então, os alvos farmacológicos, aonde a gente quer agir. Muitas vezes nós queremos inibir enzimas, tá? Moléculas transportadoras, estimular ou inibir, canais iônicos e receptores, tá? Fármacos, então pessoal, eles não vão criar novos efeitos no organismo. Eles modulam funções fisiológicas alterando elas, que elas estavam alteradas. Olha, veja bem, de novo isso daqui. Tudo que um suplemento ou um medicamento faz no teu organismo já existe. Você não pode fazer algo que não tenha dentro do seu gene, tá? Então, olha, eles não criam novos efeitos, tá? Eles modulam funções fisiológicas que estão alteradas. Lembra, quando você está fazendo um exercício, um treinamento, você está sobre estresse, está sobre tensão, sobre desgaste. Quando nós usamos um suplemento, suplementar, nós estamos deixando tudo no eixo, tá? Dentro da fisiologia. E as interações com os receptores? A interação entre substâncias endógenas, certo? Que vão lá no receptor agonista, vai fazer o efeito, tá? No receptor vai ter uma comunicação aí química. Tá? Só que, dependendo da onde vai, em qual célula de que órgão, vai ter um efeito. Você tem às vezes o fármaco, o remédio, o suplemento, depende de onde ele vai. Se ele vai no cérebro é um tipo, no intestino é outro, no fígado é outro, no músculo é outro. Por quê? Muitas vezes as funções são diferentes aqui, tá? Então, substâncias de fora aqui, ó, possuem afinidades e interagem com esses receptores. Nós vamos ver na aula de química farmacêutica e aprimoramento de fármacos que
Se não tiver essa boa afinidade aqui, não tem efeito. O efeito é muito curto, entendeu? Ele toca lá no receptor e vai embora, ok? Ou ele toca e fica muito e faz o efeito a mais do que a gente quer, tá? Os receptores eles vão se dividir basicamente em 4 tipos, pessoal. Canais iônicos, que são regulados por ligantes. Os receptores ionotrópicos, iônicos. Tropismo por íon. Acoplados à proteína G, metabotrópicos. Ligados às quinases, e os de núcleo, nucleares ali, ok? Esses aqui, geralmente, os nucleares e os ligados às quinases, proporcionam a questão de síntese celular. Os de membrana são superficiais, porque eles estão na membrana celular, certo? Os intracelulares, então, nós temos no citosol, dentro do citoplasma ou lá no núcleo. Geralmente os ésteres, os hormônios, eles vêm aí da origem do colesterol, a pregnenolona, depois, e aí vem cortisona, estrogênio, progesterona, enfim, testosterona. Eles vão fazer no núcleo, porque os anéis aromáticos geralmente são apolares e se difundem, e vão parar no núcleo. Receptores pré e pós-sináptico, aqui nós estamos falando principalmente de neurotransmissor. Importante, atleta, saber disso, porque nós usamos aí suplementos que queremos ficar com mais energia para treinar, né, para competir, para emagrecer, mais acordado, agora tem que dormir. Então, pré e pós-sinapse nervosa. Receptores que não vão nas sinapses, que eles podem ser adrenérgicos aí e que são detectados. Por exemplo, eles detectam certas tensões, certas concentrações de substâncias no organismo. Por exemplo, nós temos os nociceptores que detectam a concentração de oxigênio aqui no cajado aórtico. Na hora que o ventrículo contrai, ejeta, que o ventrículo, a parte esquerda, ejeta no cajado aórtico o sangue. Dependendo da tensão de oxigênio, ele vai ver quanto que tem e dá pressão nos baroreceptores. E ele regula a frequência cardíaca. Isso a gente vai ver na aula de cardiologia. Então tá aqui, pessoal, olha só. Ionotrópicos, receptores, que geralmente fazem a hiperpolarização ou despolarização dos nervos, né? Olha só que interessante. Ligado aí a acetilcolina, velocidade em milissegundos, né? Aí nós temos a proteína G, você vê que o íon passou, mas ele demora um pouco mais, porque ele tem que fazer o caminho dependente de proteína G, até fosforilar uma outra proteína dependente de cálcio e ter efeito celular. Você vai ver aqui que ele já leva segundos, né? Geralmente receptor muscarínico. Os ligados às quinases, né? Fosforilou, em cadeia, levam mais tempo, horas, né? Para trabalhar, Temos aí efeitos de certos hormônios, como insulina, né? São peptídeos hormônios, vem aqui, em receptores de membrana. Já hormônios esteroidais, eles difundem, vão no núcleo, tá vendo? Transcrição e síntese proteica, horas, né, dias, etc, tá vendo? Estrogênio aqui, ok? Receptores nicotínicos e muscarínicos, olha que interessante isso aqui. O receptor vem, nós temos aqui a acetilcolina ligando no receptor nicotínico, onde nós temos o que? Músculo esquelético, aqui, fenda motora, certo? Aí nós temos aqui também, sempre o nicotínico, quem faz no pré e pós-sináptico é a acetilcolina, neurotransmissor. E aqui depois, por exemplo, no vaso sanguíneo, olha a noradrenalina aqui aumentando pressão. Aqui de repente a acetilcolina nas glândulas aqui, liberando mais saliva, etc. Tá? Na medula adrenal, estimulando, vai liberar cortisol. Então assim, depende de onde vai. Ah, Mário, mas o que tem a ver isso aí com treino, com fisiculturismo e não sei o que? Quando você usa aí uma
uma sinefrina, quando você usa uma ioimbina, quando você utiliza qualquer substância que vai mexer com adrenalina, acetilcolina, até uma L-acetilcarnitina, que aumenta a acetilcolina dentro do cérebro e melhora a memória, né, utilizada aí para certas doenças, tem tudo a ver. Não tem como você que quer se aprofundar ou quer ser o meu aluno, entendeu? Quer que eu te dê aula, etc., ser uma pessoa que não vai entender um pingo. Não dá, cara. Meu pessoal aqui tem que saber as bases. Não estou falando para se aprofundar, porque quem se aprofundou fui eu, mas as bases da medicina. Isso faz bem para vocês. Vocês têm que saber o que está acontecendo, né? Força motora, ó, tem que saber. Até porque se um dia vocês começarem a ter alguma patologia, algum sinal e sintoma, vocês podem, através de sinais e sintomas, detectar. Olha, então é isso aqui que pode estar acontecendo. Vamos investigar. E aí volta o raciocínio para achar a causa, tá? Olha que maravilha. Neurotransmissores e neuromoduladores. Olha quanta coisa a gente tem aqui, ó, que vai estar atuando. Ah, Mário, mas o que tem a ver? Olha o GABA aqui, o ácido gama-aminobutírico. O GABA aqui aumenta o hormônio do crescimento, né? Tem crianças que precisam tomar, melhora a memória, a atenção, né? Ele é um neurotransmissor inibitório. Lembrando aí que quem faz uso, por exemplo, você é um atleta. Por que você tem que saber disso? Você é um atleta, tem convulsão, toma Gardenal. Você vai poder tomar o GABA? Tem que ver com o seu médico, se o suplemento tiver GABA, entendeu? Então é importante vocês saberem tudo, tudo. Meus alunos têm que saber tudo. Acetilcolina, adrenalina, noradrenalina. Olha a dopamina, que maravilha aqui. Atletas que não liberam dopamina, pessoal, seus alunos, quem é professor, ó, isso aqui tira da depressão, pessoal. Ó, os três, ó, noradrenalina, dopamina e serotonina. Vai ter uma aula aí só que eu vou fazer sobre neurotransmissor, sistema nervoso central, autônomo, mente, forma de pensar, etc. Que eu vou falar disso aqui. Porque muitas vezes o seu aluno ou o atleta não está conseguindo competir, ele está derrubado, ele está down, porque está com isso aqui com problema. Ou é isso, ou está lá no hormônio. Déficit de algum hormônio esteroidal. Então é importante você se policiar e ver a tua forma de pensar, de agir, as disposições para a vida, porque tem tudo a ver com isso daqui. Senão você não acaba atingindo a meta, ok? Isso aqui então fica só prefeito de aula, como é complexo. Então, pessoal, drogas aí que atuam com potencial de ação. Olha só quero que vocês marquem isso agora, ó. Potencial de ação é a eletricidade, só, passa no nervo. Remédios, então, suplementos que favorecem a despolarização. São excitatórias, ó. Despolarizar é a eletricidade, tá? No nervo. Marquem isso que eu vou dar uma aula só de potencial de ação para vocês entenderem melhor isso daí. A ação dos nervos, fenda sináptica, motora, que tem a ver com força. E drogas que mantêm a hiperpolarização. São inibitórias, certo? Ou seja, não deixa correr a eletricidade, ok? Então, olha só que interessante. Um exemplo aqui de um receptor colinérgico, né? Sinapse colinérgica. O que você tem? Liberação de acetilcolina. Então vem o PA, potencial de ação. Veio despolarizando, abrir os canais lentos de voltagem de cálcio. O cálcio fez a exocitose da acetilcolina. Esses neurotransmissores aqui, eles estão envolvidos, tá? Eles estão em grânulos aqui no final de cada nervo, de cada terminação nervosa, aguardando serem jogados aqui para fora. Eles são sintetizados ao longo aqui do nervo. Alguns começam lá em cima,
no núcleo, depois passa complexo de Golgi até vir aqui. Por isso que é importante o descanso, é importante dormir para você ter uma síntese boa de neurotransmissores. Reparem aqui que a acetilcolina, quando ela vem aqui, olha, em receptores muscarínicos 1 ímpar, eles vão, ó, proteína G, segundo mensageiro, aumentou trifosfato de inositol, DAG, aumentou a quantidade aqui de cálcio, certo? E aí, o que aconteceu? Excitação, secreção aqui de ácido clorídrico, por exemplo. Vocês vão entender por que eu estou falando disso, tá? Então, se a acetilcolina vai no N1, ó, ímpar, excitou ácido clorídrico. Mas se ela for no M2, ela ativou, ela inibiu, ó, a adenilato ciclase, diminuiu a AMP, diminuiu o cálcio, aumentou a condutividade de potássio e hiperpolarizou a célula. No sistema nervoso, inibiu o nervo. No sistema cardíaco, por exemplo, diminui aí a frequência cardíaca. Por que isso aqui é importante? Ah, Mário, por que você está falando tudo isso daqui? Eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Por quê? Porque alguns suplementos, alguns fármacos, atuam em receptores mais específicos. Quando eu uso, por exemplo, uma atropina, ela inibe aqui, ó. Se eu inibo isso daqui, e mesmo que eu aumente a acetilcolina, ela não deixa agir, não me dá bradicardia. E alguns suplementos, eles vão atuar em receptores mais específicos, mudando o seu sistema nervoso autônomo. Então você tem que saber a hora que você vai usar o produto. Ok? Então a neurotransmissão sináptica. O neurônio transmissor, olha, ele se chama neurônio pré-sináptico. O receptor que recebe, olha, o neurotransmissor é o receptor pós-sináptico, ok? O receptor pós-sináptico está onde? No neurônio pós-sináptico, certo? Na sinapse elétrica, de transição, olha, de uma célula a outra, você vai fazer pelas junções abertas, os gaps juncionais. Mário, por que você está falando disso? Entendendo como isso funciona, eu posso potencializar o meu suplemento ou não. Vocês vão ver aí em alguns suplementos que eu faço, que eu posso estimular o pré-sináptico e posso aumentar a potência dele, muitas vezes inibindo o meu receptor pós-sináptico. Eu estimulo o pré-sináptico e inibo o pós-sináptico quando eu quero manter neurotransmissor na sinapse elétrica, na junção fazendo efeito. Esse aqui é um dos papéis, por exemplo, quando eu quero usar uma sinefrina junto com uma ioimbina, pessoal, para emagrecer. Vamos então entender aqui, olha, noradrenalina. Olha que interessante. Veio o impulso nervoso, certo? Liberou aqui a noradrenalina no gap, ó. Neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Aqui está a noradrenalina. Ela vai ser degradada. Tem duas enzimas importantes que vocês têm que saber. Uma é a CONT e a outra é a MAO, a monoaminoxidase. E olha, ela degradou. Degradou, acabou, não faz efeito, terminou o efeito. Por isso que alguns produtos se inibem enzimas. Se lembra que eu falei? Não necessariamente o alvo é um receptor, pode ser uma enzima. Se eu inibo essas enzimas, eu fico com mais tempo a minha noradrenalina fazendo efeito no meu receptor. E eu fico com mais tempo tendo o efeito que eu quero. Noradrenalina dá mais vontade de treinar, dá mais pique para correr, certo? E às vezes existem esses receptores, por exemplo, o alfa 2 aqui,
Quando a adrenalina toca aqui, ó, ela reabsorve e ela encontra mal que degrada ela. Entendeu? E se eu inibir aqui, ó, eu preciso ficar estimulando aqui? Não, eu inibo aqui, sobra mais e vai fazer efeito aqui. Entendeu? O papel da ioimbina. Olha aqui. Sinal, molécula, proteína G, dependente de adenilato ciclase, sempre usando, olha, ATP como segundo mensageiro. Ah, Mário, sobre o que você está falando? Adrenalina em certos tecidos, ó, dependendo de onde vai no coração, na musculatura ou na gordura, vai fazer uma resposta. Então, muitas vezes, nós utilizamos produtos, formas farmacêuticas, às vezes localizadas, que a gente quer quebrar a gordura e fazer com que essa cascata seja um determinado local mais específico. Veja só. Ah, mas eu tomo um produto, ele vai me catabolizar. Então você tem que saber quando você vai tomar esse produto. Repare que um produto que ele é termogênico, ele é catabólico. Olha só. Agonista, chegou aqui um produto termogênico, ativou a quinase, ok? Olha só. Aqui na gordura, ela incrementa aqui, ela quebra, ela ativa a lipase que estava inativa e ela ficou ativada e quebrou a gordura, começou a lipólise. Já em outro local, ela diminuiu a síntese de glicogênio. Você está precisando de mais energia. E é o que acontece, ativou a glicogênio sintase, ok? Quer dizer, ela desligou aqui a glicogênio sintase, então você diminuiu a síntese de glicogênio. Por quê? Porque você não vai ficar com glicogênio acumulado. Você está precisando de energia para correr, para levantar peso, né? Para fazer atividade física. Então esse glicogênio vai virar glicose. E aí o que aconteceu aqui? Diminuiu a síntese, o incremento de glicogênio. Se eu estou precisando de glicose, de substrato no sangue, para formar energia ATP, não tem porquê, não tem como eu segurar glicogênio naquele momento. Então ela ativa, ó, em outro local da célula, ela vai ativar uma cadeia que vai me transformar o glicogênio em glicose 1-fosfato. Aonde vai essa glicose 1-fosfato aqui, pessoal? Vai no que a gente chama aí de ciclo de Krebs, certo? Na verdade vai toda a parte da glicólise, né, do mapa metabólico que a gente vai ver aí em outros vídeos. Ativações em cascata. Então, quando por que eu estou falando disso? Por quê? Sempre que um atleta, um fisiculturista, o pessoal aí que está se preparando para os campeonatos, que precisa segurar a massa muscular, quer modelar o corpo, quer perder gordura e segurar músculo, tem que fazer um equilíbrio entre essas quebras de gordura e depois volta sintetizando massa muscular e glicogênio e não gordura. Por isso você precisa do descanso. E você precisa saber que não dá às vezes para usar um único suplemento. Você tem que usar vários, em cada um horário um, porque um vai contrabalancear o outro. Vejam que, dependendo da via do MAP, a via do RAS, você vai fazer aumento de expressão gênica. Isso aqui, esses receptores eu expus aqui, que é importante para nós entendermos aí que as células, né, elas estão trabalhando aí com segundos mensageiros, dependendo aí do tipo de hormônio, né? Principalmente aí o pessoal tem usado alguns produtos para estimular a via do mTOR, aonde vai estimular a via do RAS por um outro canal para fazer síntese celular. Então, como eu falei que os alvos não são só receptores, podem ser uma enzima, só para entender, quando a gente inibe, por exemplo, uma ciclooxigenase, a COX, certo?
você vai inibir aí que o ácido araquidônico se transforme aí em prostaglandinas e ciclínicas que causam a dor, a inflamação. Então a COX aqui, ó, quando a gente inibe ela, são os papéis dos anti-inflamatórios. O pessoal aí de repente usa a aspirina, usa um meloxicam, cetoprofeno, né, nimesulida, né? Olha aqui. Por isso que eu digo, essa aula de farmacodinâmica é importante para nós entendermos aqui, ó. Você se machucou lá, está treinando ou fadigou muito o músculo. A fosfolipase A virou ácido araquidônico, através da ciclooxigenase vem e ativou as prostaglandinas aqui, ó. E aí, dependendo delas, de qual que é, vai causar dor, etc. Aí se a gente vem aqui e usa um anti-inflamatório não esteroidal e inibe a ciclooxigenase, automaticamente isso aqui não vem e aí você não inflama, né? Por que é importante? Ah, Mário, eu treino pesado, tô acima do peso e tô tomando muita aspirina. Tem que tomar cuidado, ver com o seu médico, porque a aspirina muitas vezes inibe os tromboxanos. Inibindo os tromboxanos, às vezes você inibe trombócitos. Se você dificulta as plaquetas, você pode ter um acidente vascular hemorrágico. Então é importante entender tudo para que você, como atleta, saiba em que fase você está da tua vida de treinamento, né? Para as pessoas, por exemplo, que tem asma, né? Tem muita gente que é atleta e gosta de nadar, etc. e tem asma. Olha, pessoas usam às vezes Montelukast, ó, vão inibir aqui enzimas que vão fazer a produção de certos leucotrienos que dão broncoconstrição, certo? Certas interleucinas. Então isso aqui é interessante para nós vermos como que quando nós falamos de fármaco, de suplemento, não é só receptor, tá? E aí, o que tem a ver enzima, receptor? Tudo que a gente quer é um efeito a mais de algo. Então a gente quer o produto. Por exemplo, eu tô com 100 quilos hoje. Eu vou e como ovos, tomo aminoácidos, tomo o meu piruvato de cálcio, meu suplemento lá durante o treino. Eu estou dando substrato. Eu quero que ele se transforme em músculo. Meu produto, síntese muscular. O caminho reacional sempre é assim, olha só. Tem que passar, você tem que quebrar essas moléculas que você está tomando, né? Que você está ingerindo, através de uma força maior chamada energia de ativação. Ele vai formar um complexo energético momentâneo e vai se reordenar. Ó, ABCD, ACBD é o meu produto, ok? Por que é importante isso aqui? Nós vamos ver em outras aulas também, mas sabendo usar ao nosso favor, na temperatura certa, no pH certo, tá? Essa enzima, essa barreira energética funciona de forma fisiológica. E aí quando nós utilizamos enzimas, olha, a barreira energética diminui. Então eu consigo fazer mais rápido os meus produtos. Por exemplo, na linha vermelha eu tomo o meu produto, né, o meu substrato está aqui, e quero o meu produto, quero o meu músculo. Se eu não tenho uma enzima, olha como ele demora, precisa tudo isso daqui de energia para transformar num produto. Se eu tenho uma enzima, olha como é rápido. A energia de ativação é menor com enzima. Ah, Mário, o que tem a ver isso daí? Você faz muitas refeições por dia, não absorve. Então às vezes é interessante a gente usar uma papaina, uma bromelina, né? Que são enzimas, para a gente aproveitar melhor os nossos nutrientes. Alguns suplementos são feitos com isso, para melhorar a digestibilidade, né? E quando a gente se machuca, né?
como eu expliquei, no anti-inflamatório, nós vamos inibir a enzima. E aí nós vamos demorar mais para formar, para ter a inflamação. As interleucinas, as prostaciclinas e glandinas que nos causam mal. Lembrando que esse mal é um aviso do organismo para você de repousar, se recuperar, tá? Então, pessoal, isso aqui é só para explicar para vocês como nós podemos usar ao nosso favor, sabendo de farmacologia. E para fechar aqui, pessoal, lembrando do famoso encaixe, chave-fechadura e afinidade. Então você tem um receptor, que tem que ter afinidade o fármaco, a molécula, pelo alvo. Vamos ver aqui, nós vamos ver na aula de química farmacêutica. Veja que entre a efedrina e a sinefrina, a molécula aqui é a mesma, olha, né? O grupo farmacofórico aqui foi preservado, bastou colocar um carbono aqui, olha, e aí você tem a efedrina. Tirou esse carbono aqui, sinefrina. E hoje o pessoal usa muito a sinefrina, né? E que para ajudar aí nos receptores lipolíticos sem causar alguns efeitos adversos que a efedrina causava. Então essa conformação tem mais afinidade por outros alvos, outros receptores de outros órgãos, como lá o cardíaco, né? Que aumentava aí a frequência, etc. Tá? E aí a questão de receptor quiral, né? Lembrando aqui que o carbono quiral, pessoal, nós vamos observar isso daí em algumas moléculas, é esse carbono centralizado aqui, né, com átomos ligados diferentes. Então ele está girando no espaço e o giro dele faz com que esses átomos tenham realmente afinidades por esse receptor. Chamamos então de receptor quiral. Quando o receptor, ele só vai ter afinidade por uma parte, as outras não encaixa, não deu um bom encaixe, é porque esse suplemento aqui vai ter pouco efeito para você, logo vai perder o efeito. Isso é importante para nós aprendermos aí nas aulas de aperfeiçoamento de fármacos, ok? E para fechar sempre com um pouco de filosofia, o universo é verbo. A vida é verbo. A comunicação é vida. Direcionar esta comunicação modela a minha vida. Esse aqui é o bobo aqui que nos fala. E o que acontece? Por que isso aqui eu estou falando? Nós falamos agora de comunicação entre células, nós falamos de comunicação entre átomos, entre fármacos, né? E isso está tendo uma comunicação sem parar. Então, direcionar esta comunicação modela a minha vida. Ok, pessoal? É isso aí. Meu site mmbodycoach.com. Para quem quiser me ajudar a divulgar, se inscreve aí no meu canal do YouTube. Divulga pra galerinha e venham fazer as minhas aulas aqui com base nos 7 pilares. Transformando atletas e pessoas, seres humanos, em grandes guerreiros, em grandes homens. Obrigado, pessoal.